Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. E no programa de hoje eu tenho uma convidada muito especial e vamos falar de um assunto que é bastante diferente do que nos acostumamos a falar aqui no nosso programa. Eu tenho aqui comigo a nossa irmã, que é cantora cristã, a irmã Marcele Duarte. Muito bem, Marcele, pode se apresentar para a gente, por favor? Olá, pastor Davidson. Olá, ouvintes. Nós temos uma imensa satisfação, um grande prazer em participar desse podcast, desse momento em que podemos abordar assuntos que envolvem a nossa comunidade cristã. Eu pertenço à Igreja Congregacional aqui de Niterói. Nosso presidente, pastor Idauro Campos, pastor auxiliar, temos nosso querido pastor Davidson, e nós estamos, nesse momento, muito felizes em participar esse momento especial em que poderemos falar um pouco sobre o louvor. Isso aí, é como eu falei aqui no começo, né? A nossa irmã Marcele, ela é cantora cristã, ela é membro da nossa igreja, aqui é a Igreja Congregacional de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, né? Para você que nos ouve. Para você que está me acompanhando hoje, talvez pela primeira vez, esse meu programa ele é dedicado aos estudos da Bíblia Sagrada. Tratamos de exegese, tratamos de exposição bíblica. É um estudo bíblico bastante aprofundado e interessante. Então, eu convido você a assinar o meu canal, acompanhar aqui no seu agregador de podcast preferido. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas vamos falar hoje sobre música cristã. Já que a nossa irmã, ela é cantora profissional, ela já tem alguns CDs gravados. E fala pra gente então, Marcele, como é o seu ministério na música cristã? Quantos CDs você já tem? Como é o seu dia a dia como cantora cristã que está se esforçando cada vez mais para pregar a palavra através das canções? Então, pastor Davidson, nós temos um trabalho gravado, é o CD Deus Está no Controle. Temos trabalhado as músicas, cantado as músicas. Nesse período que estamos vivendo atualmente, da pandemia, nós não temos ido a muitas igrejas, mas temos, de certa forma, ainda assim louvando, continuamos o louvor ao Senhor, né, porque o louvor ele transporta as barreiras de espaço, né? Nós não precisamos estar dentro da igreja para estar louvando, nós podemos louvar em qualquer lugar. E nós temos agora trabalhado, pastor Davidson, com músicas avulsas. O CD Deus Está no Controle, nós ainda trabalhamos ele, mas agora temos músicas avulsas. Nossa última canção foi gravada agora no último ano,
E temos um clipe, temos um canal no YouTube, o canal Cantora Marcele Duarte. Se você que está nos ouvindo tiver o interesse em acessar a nossa página no YouTube, você pode procurar como Cantora Marcele, um L, um E, Duarte, para que você possa acessar aos nossos materiais. E a última canção é uma canção muito bonita, que se chama Invoca-me. E estamos agora trabalhando dessa forma, Pastor Davidson, música a música, mesmo porque o CD ele caiu muito em desuso, né? O aparelho CD, por muitas pessoas hoje em dia não possuírem o aparelho que reproduz o próprio CD. E as pessoas têm mais facilidade em buscar no próprio YouTube ou em outras plataformas como o Spotify, outras, né, que nós temos também disponibilizado nossos louvores na Amazon, na Deezer e Spotify. Você pode também encontrar os nossos louvores lá. Então, hoje em dia, o acesso é mais fácil para que as pessoas ouçam dessa forma. Com certeza, né? Então, você que me acompanha aqui nesses episódios do podcast, basta você procurar então o YouTube da nossa irmã, Marcele Duarte, procurar também o trabalho dela no Deezer, Spotify e na Amazon Music. E você então consegue achar o material dela e também louvar ao Senhor juntamente com o trabalho e as composições dela. Querida, como você enxerga a importância do louvor na comunidade cristã? Diga pra gente aí. O louvor, ele compõe, eu vejo dessa forma, pastor Davidson, ele compondo a liturgia dos cultos em nossas igrejas, né? Hoje em dia nós temos um período de louvor, as igrejas seguem um certo padrão, né, num período de adoração e louvor a Deus, que é um período importante onde a igreja ela vai ser preparada para o momento da palavra, para o momento em que o pastor que irá ministrar a palavra, irá trazer ao povo, né, de certa forma que o povo já está com o coração contrito após os cânticos. O louvor ele tem esse papel, essa importância de preparar, quebrantar os corações, trazer a contrição de cada pessoa. O louvor ele vai atingir a alma. A melodia ela consegue atingir a alma das pessoas. E o louvor ele traz esse momento de adoração, de entrega total das vidas ao nosso Deus. Eu enxergo dessa maneira, pastor. E dizem que a música é a língua universal, né? A música, de um modo geral, ela tem mesmo essa nuance de ser uma linguagem universal, que necessariamente você nem precisa de letra para que através das ondas sonoras de uma música, de uma canção, até instrumental, você consegue passar uma mensagem, geralmente uma mensagem também que vai tocar no coração das pessoas. É interessante que o louvor, ele usa essa questão da linguagem universal, que é a música, mas ele se presta a um valor acima do que propriamente apenas emocionar alguém, não é? O louvor ele vai trazer uma mensagem do céu para quem está Exatamente. navegando nas asas do louvor. Não é isso? Você concorda com esse pensamento ou não? Sim, pastor. O louvor, a música em si, né, ela traz o ritmo, a melodia e a harmonia, né? E então nós temos aí essa tríade e que consegue envolver, né? O senhor percebe que muitas vezes, particularmente, tem louvores que comigo que eu ouço pela primeira vez e a gente consegue, naquele momento, sentir algo diferente, a gente age no nosso emocional, né, de uma forma que entra diferente da palavra, né, que se fosse uma frase dita,
nós captamos, né, de uma forma, mas uma frase dentro de um contexto, de um arranjo, de uma melodia, a gente vai, acho que a alma ela lê, né, de uma forma diferente, ela assimila, ela aceita e ela abraça aquela frase, né, estou citando uma frase de uma música, né, que seja, vamos dizer, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, é uma frase de Asaf Borba, né? A gente fala, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. E quando a gente canta, né, e traz a melodia junto com os instrumentos musicais, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Então, é mais envolvente, né? A gente se sente envolvido, acalentado, abraçado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Acho importante, o senhor destacou muito bem essa importância, né, de poder falar à alma o que o louvor consegue fazer. É verdade. E além da melodia, né, além da harmonia, como a irmã também falou, e tratou, né, bastante daquilo que é característico da música, que é cantada, que é louvada desde a antiguidade, né? Davi já era usado por Deus para, através do seu toque da harpa, né? Ele já estava ali sendo usado por Deus para libertar o rei Saul daqueles espíritos opressores, daquele demônio opressor, né, que estava sobre a cabeça dele, sobre o coração dele. E o louvor liberta, né? Nós podemos entender assim, que o louvor tem uma atividade que vai tratar também da nossa vida espiritual. Não é apenas um posicionamento artístico, não é apenas a contemplação do belo, do que é artístico, mas é também um canal de libertação espiritual. Eu sei que você conhece de perto o seu ministério, eu sei que você tem essa percepção espiritual, por exemplo, quando você está ministrando o louvor lá em nossa igreja, lá aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, diga para a gente, antes da gente avançar para a próxima pergunta, que está numa categoria um pouco mais diferente, mas diz para a gente, então, a sério, qual a sua visão dessa percepção espiritual que você consegue ter quando você está ministrando louvor, ou mesmo quando você está fazendo uma composição e trabalhando com a técnica para produzir uma música nova. Diz para a gente aí essa dimensão espiritual. O senhor citou, né, e é o que a gente crê, o que a gente vê sobre o louvor libertar. E o senhor estava falando, eu estava lembrando também daquela passagem de Paulo e Silas, né, na prisão. A gente consegue imaginar aquela cena, né, dos dois ali imobilizados praticamente, né, mas não conseguiram ali calar a voz daqueles dois adoradores, servos de Deus. E o louvor ali, em sua palavra libertar, né, ele de fato libertou eles ali da prisão. E eu entendo, pastor Davidson, como quando nós estamos ali, né, ministrando, naquele momento de entrega, porque o primeiro passo, o que eu enxergo, o que eu vejo, é que nós precisamos ser intensos ali numa entrega total. É que o senhor falou, realmente a gente não pode ver esse lado artístico, né, porque existem outras técnicas, né, de domínio de palco, outras coisas que a gente aborda, né, mas que vão ficar um pouco de lado nesse momento de ministração, para que nós sejamos totalmente dirigidos pelo Espírito Santo. Que seja, eu penso e oro a Deus sempre assim, que seja sempre da maneira que Deus possa nos dar o discernimento e a total direção. E para isso, nós precisamos nos abrir, vamos dizer assim. Os corações precisam estar totalmente entregues e o ouvido atento
ao que o Espírito Santo vai direcionar naquele momento, a necessidade da oração no momento em que nós temos essa percepção de que há alguma pessoa no meio da igreja ou mais pessoas que precisam ali ouvir algo que seja mais intrínseco. Então, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo irá direcionar. Perfeito. E além dessa questão dessa percepção espiritual que a gente precisa ter, né, quem está ministrando, quem está compondo também uma música precisa ter, a gente também vai trabalhar com conceitos, né? Porque, por exemplo, não adianta nada um pregador, na hora do culto, né, ele falar sobre um assunto e criticar uma prática, alguma coisa, e na hora do louvor, logo depois da mensagem, o ministro de louvor acaba endossando ou reforçando aquilo que o pregador criticou. Isso às vezes acontece. Eu já participei de cultos em que isso aconteceu. Não é? O pregador criticou alguma coisa e o louvor, em completa dissonância do que o pastor falou, acaba ministrando ou cantando mesmo a música que fala o completo oposto do que foi dito na mensagem. Aí isso traz para a gente para uma outra dimensão do louvor, que é, além da composição artística, a letra do que é tratado, o tipo de pensamento teológico que está ali subjazendo, está no bojo daquela letra, daquela música que está sendo cantada, né, que está sendo ministrada ali. Então a pergunta agora que eu vou sintetizar para você. Qual o limite da composição artística de uma música baseada nos parâmetros teológicos? É uma pergunta bem intrigante. Sim. Inclusive polêmica, né, pastor Davidson? Porque Pois é. nós temos, né, a gente enfrenta isso, né, na verdade. Eu também componho, né, então vamos bater de frente aí com algumas situações em que o compositor, eu vejo da seguinte forma: o compositor, ele existe uma certa liberdade, né, artística. Vamos colocar uma analogia aí com um quadro que é pintado, né, que é totalmente diferente, né, que a gente está falando sobre o louvor, mas assim, na visão artística. Um quadro que é pintado por um artista, em que ele ali ele vai expressar o sentimento daquele momento, e o senhor vai chegar e vai ver aquele quadro e vai achar bonito, ou vai achar feio, ou vai interpretar uma pintura abstrata ali, o senhor vai enxergar ali a suavidade, flores, mas ele não desenhou flores, mas o senhor vai enxergar flores, outros vai vir e vai enxergar nuvens, né? Então, assim, essa liberdade que existe dele pintar, expressar o que ele sentiu naquele momento. Eu acho que, creio que também há essa liberdade dentro do que o compositor ele traz, né? Mas sendo que há uma grande diferença aí em examinar a escritura, no que traz a escritura, no que vai nos dizer, aonde nós podemos nos enganchar aí jogar o nosso gancho, né, seja em um versículo, né, mas ele precisa estar pautado ali dentro da palavra. Mas há algo assim que me incomoda um pouco, pastor Davidson, em que algumas pessoas, elas encaixotam e não e prendem, né, não dão essa liberdade, entendem dessa forma, né, mas não dão a liberdade ao compositor. Eu vou até citar aqui uma música que ela até hoje ela traz bastante controvérsias, né, mas que eu particularmente eu entendo perfeitamente. É uma composição de Ludmila Ferber, que ela fala os sonhos de Deus, né? Ela tem um louvor que fala: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Tenho até algumas histórias pessoais com esse louvor específico, mas quando ela cita ali
Os sonhos de Deus jamais vão morrer. A gente sabe que Deus não sonha, né? Até houve um debate sobre isso, de que Deus ele não sonha, quem sonha é o homem. Mas no momento em que ela traz essa expressão, em que ela traz esse contexto para o louvor, eu entendo perfeitamente que ela diz que os planos de Deus jamais vão morrer. De repente, ela verbalizou ali com sonhos, mas o que traz ouvindo a música do início ao fim, né, que ela fala sobre os planos de Deus para a sua vida não vão morrer. Quando José, agora trazendo aquela passagem, né, de José, que era o sonhador, e sonhou ali, teve muitas revelações de Deus, foram cumpridas depois. Nós temos a base bíblica para falar do sonho, né, que o homem sonha e que Deus traz, inclusive, os planos dele através de sonhos para as nossas vidas, né? E assim, só trago essa música específica, mas temos outras e diversas outras que vão trazer alguns problemas, né? Porque algumas pessoas não dão essa liberdade de tentar entender. Não entendi, e vamos dizer assim, eu entendi o artista, o compositor, ele quis dizer isso. Que eu entendo dessa forma. Até você citou aí essa música, né, que você lembrou de José, a expressão em hebraico que aparece no original quando os irmãos de José zombaram dele, né? Lá vem o Senhor dos Sonhos. É assim que literalmente aparece na língua hebraica. É o Senhor dos Sonhos, né? Porque ele vivia tendo sonhos e o povo não gostava dos sonhos que ele relatava. E é interessante que me fez lembrar aqui essa questão da liberdade poética, e o quanto, se ela for exagerada, ela traz um desserviço à pregação do evangelho em si, né? Por exemplo, aquele cântico, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Eu sempre uso essa música como um exemplo de uma frase que, quando ela é dita, não é, assim, no contexto evangélico, de pessoas que conhecem o livro do Apocalipse, conhecem o linguajar evangélico, beleza, consegue entender. Ainda assim é estranho, né? Agora, imagina alguém que está visitando a igreja, nunca ouviu essa música, aí vê o pessoal cantando com alegria lá na hora do culto, incendeia, Senhor, a sua noiva. Vai achar que Deus é o incendiário, né? Chama o bombeiro. Chama o bombeiro, né? Chama a polícia, não sei, né? Então, assim, a gente precisa ter uma boa noção, né? Ter uma percepção um pouco mais aguçada daquilo que estamos cantando. A liberdade poética, ela existe, ela é importante, mas mesmo a liberdade poética, ela tem limites, não é? E o limite está claramente delineado na boa teologia, na boa palavra de Deus, né? Você, então, concorda com esse meu pensamento, graças a Deus, né? Porque às vezes, na minha percepção, né, quando o pregador faz uma pregação, por mais impactante que ela seja, por mais que seja a voz de Deus, é uma pregação que a pessoa ouviu e se gravou, pode até reassistir essa mensagem, mas não vai ter mais o mesmo impacto do que o impacto que a pregação teve na hora que ela foi proferida. Agora o louvor não, o louvor ele é feito, né, uma música, ela é feita para ter um efeito mais duradouro, o impacto é mais duradouro, né? Além de tratar diretamente com a alma. Então precisa haver consonância teológica naquilo que é pregado e naquilo que é cantado, para que haja essa conversa, esse diálogo entre essas duas formas de se pregar a palavra. Você pode perceber que a grande parte da teologia do Antigo Testamento é sintetizada no livro dos Salmos, que é o cancioneiro de Israel antigo. É bem interessante quando a gente pensa assim, né? Muito bem, minha querida, eu vou fazer aqui a última pergunta desse bloco, que agora tem a ver com o aspecto espiritual do louvor, né? A pergunta é a seguinte: qual o tipo de louvor que agrada a Deus?
Bem, pastor Davidson, para responder essa pergunta, eu vou citar aqui 2 versículos em que nós vamos perceber e claramente qual louvor que agrada ao nosso Deus. Nós temos uma referência em Salmos capítulo 51, versículo 17, que vai nos dizer que é um coração quebrantado e contrito. O Senhor nosso Deus, ele não despreza. E completando esse versículo, nós temos a referência de João, capítulo 4, versículo 23, vai falar que o Senhor, ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. É o louvor que vem do fundo do coração, que vem da alma, que é cantado, é entoado numa profunda e total entrega, coisa que às vezes a gente precisa se concentrar, às vezes, né, no meio da igreja, da congregação, às vezes nós estamos ali adorando, mas se bobear, a gente se percebe que estamos cantando, falando, mas a mente não está acompanhando, o coração não está acompanhando aquilo que nós estamos ali entoando ao Senhor. Então, temos que prestar muita atenção nesse momento de adoração e de louvor, para que o nosso louvor venha agradar ao Senhor. Ele precisa ser de total entrega, se desligando de tudo que está do lado de fora, ou se é um louvor mesmo em casa, né? Em muitos momentos nós podemos ter essa intimidade com o nosso Deus, não precisa estar na igreja em si, né, pastor Davidson, para que a gente possa estar adorando e louvando ao nosso Deus. Pode ser em casa, né, mas que seja de total entrega, de coração aberto ao Senhor Jesus. É verdade, né? A sinceridade nossa, né, estarmos adorando ao Senhor, ela é muito importante, né? Porque o texto bíblico diz, né, que a irmã citou, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muito bem, fechamos agora esse bloco de perguntas. Nós vamos ouvir o primeiro louvor da nossa irmã Marcele Duarte, que é a canção Dono do Tempo, que você vai poder conferir aqui. E não esquece de procurar a nossa irmã Marcele, né, em todas as plataformas de música digital. Eu tenho a certeza que você vai curtir bastante e vai ser muito abençoado e abençoada com os louvores que a nossa irmã compõe e também apresenta para nós. Então fique agora com a canção Dono do Tempo. Poder em suas mãos, o universo
da criação. Tem que obedecer ao dono do tempo. Fez parar o sol e acalmou o mar. Deu ordem ao vento e o fez parar. Até o mar se abre para o povo atravessar. Quem é que muda a tua previsão para um tempo bom? Dono do tempo. Se te falaram que pra tua vida é nuvem, cinza, vento e temporal, joga por terra e não toma posse. Tá amarrado todo mal. Porque quem faz a tua previsão para um tempo bom é o dono do tempo. Fez parar o sol e acalmou o mar. Deu ordem ao vento e o fez parar. Até o mar se abre para o povo atravessar. Quem é que muda a tua previsão para um tempo bom? Dono do tempo. E faz o sol parar. Dono do tempo. Tempestade cessar. Dono do Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Muito bem, você curtiu aqui, conheceu a música Dono do Tempo, de autoria e também interpretação da nossa irmã Marcele Duarte. Fala pra gente, querida, como você recebeu a inspiração, o que você sentiu quando você produziu a letra e também a canção Dono do Tempo. Pastor Davidson, é bem interessante a história desse louvor, porque ele é uma analogia entre o tempo, o nosso tempo, clima, se está sol, se está chovendo, com a nossa vida em si, trazendo uma memória de que uma tempestade, né, um tempo mais fechado seria os momentos ruins das nossas vidas, e os tempos de dia bonito, de sol, seriam os momentos mais felizes. E a música ela vai tratar da pessoa que faz, né, essa previsão para as nossas vidas, é o nosso Deus, é o dono do tempo, o dono das nossas vidas. E essa música ela começou, ela foi colocada no meu coração, eu comecei através do refrão dela. Eu estava dentro do carro, havíamos feito uma viagem em família, a Florianópolis, as crianças, eu não tinha Alice ainda, né? Nós temos 3 filhos, Bernardo, Alice e Sofia, e nessa época ainda não tinha Alice, que tem 3 aninhos, e era Sofia e Bernardo apenas, e a gente havia ido fazer essa viagem, só que, infelizmente, essa época, foi até o mês de novembro, essa época, pastor Davis, tivemos uma semana ali de chuva, né? A gente foi para passear e a previsão do tempo, a gente assistia na televisão, torcendo para que no dia seguinte fizesse um sol bonito, para a gente poder passear, enfim.
e a previsão vinha dizendo que amanhã vai ser um dia de chuva. Eu dizia, meu Deus, mas tanto tempo para a gente viajar, a gente quase nunca sai, né? E justamente nesse período de chuva a gente está aqui, e eu ficava triste vendo aquelas previsões. E aí dentro do carro eu comecei a pensar sobre isso, né? E a música ela vai falar no refrão, né? Quem é que muda sua previsão para um tempo bom? É o dono do tempo. Então, assim, a previsão que nós podemos até. Nós tivemos essa experiência de assistir, né? Foi feita uma previsão, isso lá em Florianópolis, de que no dia seguinte iria chover. Nós ficamos aguardando a chuva. E não choveu, por incrível que pareça, aí nós até fomos, o tempo estava até querendo abrir um pouquinho mais, nós fomos até o centro ali da cidade, e estava tendo até uma manifestação ali evangélica, tinha um carro de som, tinha algumas pessoas ali, e eu falei, meu Deus, será que foi por causa disso que não choveu? Porque ali tinha, né, alguns cristãos que estavam ali, como se fosse assim uma marcha para Jesus, né? Eles tinham aquele carro elétrico, e tinha ali um pastor falando sobre sobre a palavra de Deus, né? E muitas pessoas ali. E eu pude ver, eu pensei justamente nisso. Meu Deus, será que Deus ele deu uma segurada ali na chuva para que o povo pudesse se manifestar, né, naquele dia trazendo a palavra. Aí comecei a pensar sobre isso e a música ela começou a surgir, né? Foi bem interessante como ela surgiu e depois as outras estrofes, né, começaram a ir surgindo de forma que a gente pôde sentar e pensar na música para trazer o restante, para que completasse e fechasse ali a música. E quando a música vem, pastor, eu tenho eu acho interessante porque eu já venho com a melodia, já vem se a música vai ser um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, qual o ritmo dela, né? Quando vem para mim, ela vem já praticamente completa, né? Porque ela vem a letra e vem a melodia. E graças a Deus por isso. É bacana a gente perceber o modo, né, como cada artista, cada pessoa, né, que recebe esse dom, né, alguns para música, outros para teologia, outros para diversos tipos de arte, artes plásticas, enfim, cada um tem um método e tem uma forma específica de receber inspiração, de receber esse até direcionamento espiritual. E eu achei interessante o seu relato, porque eu gosto muito dessa música, né? Do seu CD que você gravou, é que mais me chamou a atenção, essa música do Deus Todo do Tempo. Mas como que às vezes de uma experiência simples, a música ela vem, a letra vem já com a canção, e quanto isso depois se transforma num produto, né, um produto comercial. Começa como inspiração, tem todo esse valor espiritual que a gente atribui, né, ao trabalho, mas também tem o labor técnico, o labor artístico, e depois se torna um produto. Isso já me remete à próxima pergunta. A pergunta é sobre o que você entende por música comercial. Pastor Davidson, essa pergunta aí, a gente vai encontrar alguns problemas, né, hoje em dia para música comercial, porque eu mesmo pude me deparar com essa situação, né? Tem uma outra música do meu CD que ela tem por título As Coisas Boas Chegarão, né? E ela foi uma música que nós tivemos alguns problemas na produção dela, porque quando ela chegou, ela foi me dada pelo Espírito Santo de Deus, eu creio, ela chegou com uma melodia totalmente diferente do que foi colocado. Eu posso até aqui compartilhar com o senhor e com os ouvintes, né, sobre o que é esse mundo comercial que, infelizmente, o mundo gospel, né, enfrenta e que muitas vezes a pessoa, né, o cantor ali, ele acaba sendo convencido, quase que coagido
a fazer o que o mercado, entre aspas, né, o mercado pede, o momento, a moda, né, exige ali naquele período em que a gente grava. Então, esse louvor, As Coisas Boas Chegarão, é um exemplo disso, porque no meu coração exatamente não era esse ritmo, né, que eu havia planejado e pensado, mas o produtor dessa música, ele trouxe para mim, né, e não me agrada muito, tá, pastor Davidson, eu não encaro o louvor como sendo, na minha vida, eu não encaro o louvor como sendo a minha profissão, da onde eu vou tirar o meu sustento, o sustento do meu lar. Eu entendo que tem colegas, né, que vivem, irmãos que vivem como uma fonte de renda, né, aí seria já outro momento, um outro assunto, né? Mas, particularmente, eu não trago como o comércio, eu não vejo dessa forma. E peço a Deus que eu me mantenha dessa maneira. Não quero que mude esse meu conceito, porque a gente acaba fugindo do que foi colocado como a essência, o essencial para fazer a vontade do mercado, para que seu produto seja vendido. Então, você precisa se subordinar àquilo que é imposto. Não, você tem que fazer assim, porque assim é o que está dando certo, porque senão você não vai entrar para a mídia. Então, infelizmente, né, pastor Davidson, é um rumo que não, eu creio que não agrada a Deus. Eu creio que não agrada, porque foge, né? A gente vai fugir muito daquilo que foi o princípio. Eu trabalho com publicação de livros e eu conheço bem esse dilema, né? Que aquele que é vocacionado, que envolve vocação, né? Envolve chamado, vocação, essa percepção ministerial também. Então, também, no mercado editorial, também existe muita pressão, né, para você perceber o que está dando certo no mercado e você produzir mais material daquele tipo. Infelizmente, isso existe, mas, embora seja um dilema, né, que todo escritor, que todo cantor, que todo compositor tenha, é um dilema porque você precisa conjugar o produto do que você trabalhou, né, que é a música, no seu caso, no meu caso é o livro pronto, ele acaba tendo essa concepção comercial, mas esse é um desejo, é um sonho, né, um pensamento que a irmã tem, eu também tenho, né, que ele é muito bonito. A gente não se deixar levar pelos apelos comerciais. Né? Isso aí pode matar essa inspiração realmente espiritual que a gente recebe, né? E antes que alguém possa reclamar, inspiração, mas pela Bíblia, pela teologia, inspiração é só para escrever o texto bíblico. Aqui está falando de inspiração de um modo mais geral, não é inspiração para se produzir um livro bíblico, porque esse tipo de inspiração já terminou, que é a inspiração no sentido teológico, né? A gente está falando aqui da inspiração de um modo geral para produzir uma obra, uma música, um livro, qualquer coisa, né? Então, Marcelo, já que você tem essa pegada, né, de não querer se entregar completamente aos apelos comerciais na área de composição e também na área de gravação e interpretação musical, você acredita na ação sobrenatural do Espírito Santo no momento em que você está produzindo uma composição? E nesse caso, qual a sua opinião quando surgem vários louvores que abordam o mesmo tema numa mesma época ou período, né? Uma espécie de louvor que é uma modinha, né? Qual a sua opinião sobre isso e especialmente também sobre a ação sobrenatural do Espírito Santo? Eu creio, pastor Davidson, sim, sobre a inspiração que é dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Sobre tantos louvores mais antigos,
quanto os louvores atuais também, né? Eu sei que o Espírito Santo ele age e ele traz sempre uma mensagem, mas existem também pessoas que são profissionais, né? Que são compositores profissionais, que muitas vezes não têm nenhuma ligação com a fé cristã, mas que escrevem louvores que falam sobre Deus, que falam sobre o que as pessoas querem ouvir naquele momento, né? Então, assim, há de ter os nossos ouvintes, né? Há necessidade de um discernimento espiritual, de entender se aquele louvor ele traz de fato uma mensagem do Espírito Santo. E para isso nós vamos cair novamente lá no início, né, no que nós falamos da mensagem ela sendo assim teológica, sendo uma mensagem bíblica em que nós percebemos ela sendo inspirada pelo Espírito Santo quando ela tem aquela base fundamental, ela tem ali um fundamento, uma palavra que não é vazia, né, que ela preenche, que ela traz ali uma mensagem. Eu creio que ela sendo do Espírito Santo seja dessa maneira. Mas algo interessante que eu observei nessa segunda parte da sua pergunta, pastor Davidson, é que às vezes surgem mesmo vários louvores e que algumas pessoas pegam ganchos, né? Vamos dizer assim uma palavra sobre Shekinah. A gente entendeu que há um tempo atrás muitas músicas surgiram, né? Acho que o senhor deve se recordar de que falava-se muito sobre Shekinah. Queria até que o senhor depois falasse para mim, né, sobre isso, sobre essa Shekinah de Deus, que foi tão falada, né? Mas, assim, só para fechar essa resposta, não colocando tudo no mesmo pacote, né? Vamos dizer que existem também mensagens que o Espírito Santo quer trazer, já presenciei, já pude perceber isso, de que cantores, compositores em diferentes lugares, de diferentes lugares até do Brasil, vão falar sobre músicas, vão abordar temas que a gente pode pensar que seja uma coincidência. Ué, por que, vamos dizer, né? Por que um compositor lá do Rio Grande do Sul acabou falando a mesma coisa sem saber de um que está em outro lugar, distante dele, e pôde falar sobre o mesmo assunto? É uma coincidência? E eu me lembro, pastor Davidson, sobre a primeira música do meu CD, que tem por título Igreja. Quando eu compus ela, logo em seguida eu comecei a ouvir, ouvindo as rádios, eu comecei a ouvir, eu falei assim, nossa, Rose Nascimento está trazendo um louvor também que fala sobre igreja, e Aline Barros também está citando igreja. Eu compus essa música sobre, fala a igreja sendo um povo de Deus, um povo que marcha sobre a terra. E eu fiquei pensando, o que será isso, meu Deus? Porque eu não tinha ouvido ainda elas e tinha feito essa composição. E eu entendi, de uma certa forma, que seja algo que Deus queira trazer. Sabe, pastor Davidson? Deus ele quer trazer uma mensagem naquele período, naquele momento, que seja ali, talvez mundial, ou talvez aqui para o nosso Brasil, mas eu pude perceber isso e eu entendi dessa forma, né, que a gente também não pode colocar como que todos estão indo porque o Shekinah está fazendo sucesso, não, vai todo mundo compor sobre Shekinah. Não, porque também há uma outra vertente de que seja também uma mensagem de Deus para aquele momento. É interessante porque eu também já tive essa percepção, né? Tanto na área musical, quanto também na área de trabalho com livros, né? Que é o trabalho editorial que eu faço. Tanto tem o fenômeno de você replicar porque é moda, porque faz sucesso, ou também porque há uma direção, um direcionamento espiritual, né? E até como pregador também prego, faço palestras, então eu também sinto o direcionamento e eu percebi que outros tiveram o mesmo tipo de direcionamento.
É interessante isso. Agora, você pediu para eu falar sobre Shekinah. Isso. O que eu vou explicar, eu não sei se você sabe, mas quem me segue aqui no meu podcast há mais tempo já deve já deve estar se lembrando, porque eu já falei em um episódio. A palavra Shekinah não está na Bíblia. Ela não aparece na Bíblia. O máximo que aparece na Bíblia é o termo Shakon, em hebraico, né? Porque Shakon significa aparecimento. A palavra Hum, Shekinah, ela não aparece no Antigo Testamento hebraico e ela não significa glória, que é um sim. outro conceito errado que o pessoal tem. A palavra hebraica para glória é kavod. Kavod é peso da glória, tem essa ideia de algo pesado, como se fosse um pacote pesado, né? E esse peso da glória de Deus é essa ideia que aparece na língua original em hebraico. Mas a palavra Shekinah, ela é posterior ao tempo bíblico, ela surgiu na tradição rabínica na Idade Média. Veja a diferença Hum, de tempo, não é? E não tem tem nada a esse ver, lado, então, né? não, Com, né? Tem esse lado com místico, teologia. né? E a palavra Shekinah, em hebraico, na concepção rabínica, a palavra Shekinah significa presença. Então é claro que a Bíblia retrata a presença de Deus, né? Que são as teofanias, que também essa palavra teofania não está na Bíblia, mas é um termo teológico, não é? Ou seja, é a aparição de como Deus se apresenta no Antigo e no Novo Testamento também. Então, o que às vezes acontece é que, por desconhecimento, o povo confunde Shekinah com glória. Glória é outra coisa, glória é kavod. Uhum, Shekinah não está na Bíblia. Entendeu? Você tem um conceito ali, mas a palavra não aparece. entendi. Mas como tem essa coisa assim, bastante mística, né? Essa aura mística, acaba chamando a atenção do povo. Só que não tem base bíblica. Sim. Acaba sendo uma moda Interessante, mesmo. né? Porque às vezes a gente canta, né? E não tem essa Canta sem noção. saber. Exato. Não é? É. Muito bem. Marcelo, na sua opinião, a quem deve ser dirigido o cântico de louvor? O louvor, pastor Davidson, ele é dado somente a Deus. É, o louvor, a adoração, nós entregamos, vem de Deus, né? O louvor vem dele, ele inspira o homem e o homem devolve o louvor a Deus. O louvor deve ser dado somente a Deus. Existem músicas, né? Músicas que é diferente de louvor. Músicas, nós podemos, são canções que podem ser também direcionada ao homem, onde, né, nós entendemos ali que são profecias, às vezes, trazidas, né, são a verdade bíblica ali trazida ao homem, né, onde há também, às vezes, um preconceito, porque, assim, não é o louvor, né, são nomes diferentes, não é o louvor, mas são cânticos que também são para exortação do homem. Nós podemos ter referência aqui em Sofonias, capítulo 3, versículos de 14 ao 17, que aqui, nesse momento, o povo estava ali se regozijando entre eles, né? Os homens ali estavam alegres, e vai dizer assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, te renovará no seu amor. Ele se regozijará em ti com júbilo. Aqui não está diretamente, né? Aqui o povo está falando, eles estão entre eles ali falando sobre o júbilo, né? Sobre a glória de Deus, mas eles tratam entre eles ali.
eles não dão diretamente a Deus. O cântico, ele pode ser de uma forma também de proclamação, de forma em exortação de um homem a outro, seria mais o cântico, né? E não o louvor em si, porque o louvor ele é dado somente a Deus. Exato, porque às vezes a gente percebe que um cantor gospel, né, ele está motivado apenas em produzir uma música de sucesso. Não precisa, claro, citar nome de cantor nem de banda, porque a gente não quer ter problema judicial, não é? Mas será que existe no meio gospel, de fato, pessoas que só estão visando essa parte comercial e não tá nem aí para louvar de fato a Deus com sinceridade de coração? Existe, existe sim, e que não, inclusive não tem comprometimento nenhum com a palavra, não tem, apenas estão ali porque tem outros interesses, outros objetivos, né? Mas existe sim, e como você falou, a gente sem citar nomes, eu conheci um caso assim de um rapaz que canta, né, que é chocante o conselho do amigo, porque ele tinha um vício, sabe, pastor Davidson? E o amigo dando um conselho para ele, falando assim: olha, fulano de tal, no dia que você for louvar na igreja, você não vou falar que é o vício dele, tá? Mas assim, ele aconselhando o cantor: olha, no dia que você for cantar na igreja, você não usa certas coisas, porque tenha um pouco de temor de Deus, né? Agora é engraçado o conselho de um para o outro, né? Então, assim, só um exemplo rápido que isso foi verídico, né? Mas, assim, que a gente, infelizmente, a gente vai esbarrar com isso, né? De pessoas que não têm comprometimento nenhum com aquilo que louvam, aquilo que falam, vão falar da boca para fora, mas não procuram viver, não se esforçam para viver aquilo que cantam. É verdade, é uma pena, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que os cantores, né, antigos, da velha guarda, por não terem essa visão comercial, até porque música gospel, né, no começo, nem era gospel, era evangélica, não dava dinheiro, né? Passou a dar depois que teve essa revolução comercial. Mas a impressão que eu tenho é que os cantores mais antigos, da velha guarda, tinham mais temor a Deus do que os atuais. Né? Claro que não dá para generalizar, mas é uma constante na nossa percepção. Então, Marcelo, o que você diz sobre louvores que são rotulados como sendo louvores de autoajuda? Uma pergunta interessante também. Eu, francamente, pastor Davidson, eu acho importante. Eu acho importante, sim. A gente tem essa ideia, né, de que é autoajuda, mas eu acho importante por quê? Porque, aí eu vou dizer ao senhor, não seriam louvores, né? E como nós citamos aqui, o louvor é dado a Deus, mas seriam cânticos, que é importante que o homem ouça, porque muitas mensagens de Deus mesmo vão chegar, muitas respostas de Deus vão chegar, às vezes coisas que a gente fala em oração, né, que nós falamos com Deus em secreto. Quantas vezes eu mesmo posso falar que, ouvindo a rádio evangélica, eu escutei uma música que eu falei: meu Deus, isso era o que eu estava falando em oração, olha aí a resposta de Deus, né? E assim, seria uma autoajuda? Eu posso estar errada, pastor Denis, mas em muitas passagens bíblicas eu posso entender que seja uma autoajuda também, sabe? Porque é Talvez Deus se mais a ajuda do alto, né? sim, né? É Deus se revelando ao homem, é Deus estendendo a mão ao homem o tempo inteiro. Então, assim, por que esse preconceito das pessoas de falarem assim: ah, esse aí no canto louvar, porque esse cântico é um cântico de autoajuda, então não precisa. Mas olha, pastor Davidson, pessoas às vezes querendo dar fim à própria vida
né, tentando até mesmo suicídio, que ouvem um louvor que vai dizer ao coração dele que ele tem valor, que Jesus ele veio morrer por ele, que ele é importante para Deus, que Deus o ama, né? São mensagens como essas que naquele momento vai gritar ali no coração dessa pessoa que está perdida, está querendo fazer uma bobagem com a própria vida, né? E que ela escutando aquele louvor, né, um cântico, e ela vai entender aquilo como sendo ali a mão estendida de Jesus, dizendo a ela: filho, filho amado, minha filha amada, eu te amo, não desista, né? Não desista, não pare de crer, né? Dê mais um passo, você precisa ser forte, coisas assim que a gente ouve, né? Que fala para o homem, mas que é como se fosse a voz de Deus. Então, claro que, né, a gente precisa ter o cuidado com isso, porque existe também aqueles louvores que a gente costuma citar, são os louvores que falam sobre vingança gospel, né? Não sei se existe, acho que não existe não, né, pastor David? Existe louvor sim, né? Que A são vingança gospel, né? tipo salmos imprecatórios da Bíblia, né? É interessante que as pessoas às vezes entendem que os meus inimigos vão ver eu vencer, né? Músicas como essa que foram entoadas aí há um tempo atrás, né? Que as pessoas vão ver o inimigo. Então, quem ouve pensa que o inimigo é o próximo, né? Em que momento, biblicamente falando, né, Jesus nos ensinou que o nosso inimigo é o próximo. Então, isso é uma aberração, em que o inimigo vai ver eu vencer, e essas coisas que a gente escuta, claro que a gente precisa ter cuidado, né? Mas, no geral, o que é dirigido ao homem é para que o homem venha a continuar crendo, continuar seguindo a vida dele, sabendo que ele é obra-prima de Deus, que Deus o fez e enviou Jesus para salvá-lo, e que ele precisa continuar a vida. Eu até entendo o posicionamento de quem coloca alguma crítica, né? Dizendo a autoajuda porque é o homem querendo focar no próprio homem e por isso se autoajudar, que é o autoajuda com U, né? Auto com U. Eu consigo perceber também o valor de quem defende essa questão desse possível preconceito, porque de fato há cânticos, né, que seguem aquela toada bíblica mesmo, quando o próprio salmista, por exemplo, diz, né, falando com a própria alma dele, né, ó alma, né, e pensa em Deus que isso te fará bem, ou algo assim. Então, até o próprio Deus aparece com essa voz autorreferente também, não é? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é Deus falando com ele próprio. Então, é interessante a gente perceber o quanto a Bíblia até dá respaldo para esse tipo de autoconversa, uma conversa íntima, né? Mas, é claro, temos que nos resguardar para que a gente não esteja caindo naquela vala, né? De estarmos apenas fazendo o reforço psicológico e confundindo isso com mensagem divina no louvor ou até numa pregação também é possível cometer esse erro. Então, o reforço psicológico ele é importante, faz bem, ele é bom, usar essa técnica do reforço psicológico, mas é preciso mesmo ter cuidado para a gente não exagerar. Próxima pergunta, querida, já é uma pergunta um pouco mais técnica. Porque a gente sabe que do ponto de vista comercial, né, voltando a falar um pouco do ponto de vista comercial, a fatia dos valores, né, nessa parte de música comercial, a fatia menor é para o cantor e para o compositor. A fatia maior é para a gravadora, distribuidora e produtora, não é? Até porque também o risco comercial, o gasto maior é dessas agências mesmo. Mas qual conselho você daria para uma pessoa
algum irmão ou irmã que sente o desejo de compor músicas, de ser compositor, mas não sabe por onde começar e até mesmo, né, manter essa ilusão, vou ficar rico sendo compositor gospel. Qual o conselho que você daria para alguém que quer começar, mas não sabe como, né, esse trabalho de composição? O começo de tudo para isso é a oração, né, Pastor Davidson? É o primeiro passo, é oração para buscar em Deus a inspiração, buscar do Espírito Santo o direcionamento, para que a pessoa tenha as ferramentas necessárias ali para dar esse primeiro passo. Porque se a pessoa sente o desejo de compor, é porque provavelmente ela tenha o dom para isso, né? Porque existem os dons também dados por Deus. Comigo foi assim, né? Desde de muito nova, eu sempre eu fazia louvores, né? Louvores mais compunha louvores que eram para ser cantados na minha primeira igreja, né? Eu fui membro da primeira igreja batista renovada em Guadalupe, foi a minha primeira igreja, e lá nós tínhamos muitos trabalhos com os adolescentes na época, os jovens, e eu compunha ali, eu comecei ali compondo músicas que seriam para temas de congressos, né? Congressos, vamos dizer, eu lembro de um tema, faça a diferença. Eu lembrei aqui agora, puxei lá da antiga. Faça a diferença. Foi um dos temas que nós tivemos lá quando a gente era adolescente. Então, tinha que ter uma música que falasse sobre isso. E a gente procurando, não tinha dificuldade de achar, e ali os primeiros passos em que eu dei nessa área de compor foi ali na Igreja Batista. E a minha segunda igreja, graças a Deus, né, eu dou graças a Deus por não ter passado por tantas igrejas, sabe, Pastor Davis? Essas migrações, eu acho que elas causam um pouco de confusões, né? Então, eu precisei mudar a minha igreja por uma questão totalmente geográfica mesmo. Então, eu congrego hoje na igreja congregacional, né, que foi onde Deus nos direcionou, que é próximo também da nossa casa, e eu congrego aqui, né, mas assim, tenho um amor grande pela Igreja Batista, é uma igreja de nascimento, né? Nasci em berço evangélico, mas hoje eu congrego aqui, tenho um coração muito alegre por congregar com os irmãos aqui na Congregacional, é uma igreja maravilhosa, que nós aprendemos a amar também. E nós temos, assim, Pastor Davidson, esse cuidado, né, com o louvor, no momento da composição. Então, o conselho que eu passo para os nossos queridos amigos, ouvintes, é que comecem orando, aguçando os ouvidos, porque o Espírito Santo vai começar a soprar no ouvido de vocês, pequenos trechos, de repente é uma frase, e a importância de que você possa sempre gravar, tenha algum lugar que você possa escrever ali, gravar, aquela frasezinha, de repente foi uma frase só. Essa música, O Dono do Tempo, né, eu compus, essa última canção que nós provavelmente iremos ainda tocar aqui nesse podcast, se é Invoca-me, o louvor é Invoca-me, ele tem um trecho, depois eu vou falar sobre ele, Pastor Davidson, mas ele tem um trecho que é baseado em Jeremias 33:3. Então, às vezes o compositor, você que quer compor, vai ler um versículo e vai brilhar aí uma luz dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, vai brilhar uma luz e você vai dizer, opa, pode ser um louvor, eu posso começar fazendo um louvor através desse versículo. Então, é aguçar os ouvidos, oração e crer que o Espírito Santo vai falar. Com certeza, né? Nós vamos também ouvir a música Invoca-me daqui a pouquinho, né? Vou estar tocando aqui para você que me ouve, que me segue aqui no podcast, você também conhecer esse trabalho maravilhoso também da nossa irmã Marcele Duarte.
E a pergunta que não quer calar, Marcelo, você já ficou rica cantando e fazendo composição gospel? Pastor Davis, quer saber se eu fiquei rica compondo? Oh, Jesus! Rica de bênçãos, Pastor Davidson. Rica da bênção de Deus, né? Agora, a Deus tem riqueza abençoado, material tá graças a difícil, né? Deus. Assim, a gente não tem, eu também não tenho essa ambição, né? Eu acho Claro. até que quem tem a ambição que corre muito, né, querendo ficar rico através da música, assim, corre de um lado para o outro, que tem um ditado que os antigos falavam, né, que faz das tripas corações para que a coisa aconteça. De repente pode dar certo, né? Mas eu não tenho essa ambição de enriquecer no louvor, né? Através do louvor, assim, não. Não fiquei rica, não. É rica só espiritualmente, né? Dinheiro mesmo Amém. É é importante, um né? aperto, O né? nosso Como todo tesouro mundo, não né? está aqui, né, Pastor Davidson? Então, né? Claro que a gente quer um confortozinho, né? Mas assim, o Pois nosso é, tesouro, ele não está aqui. O nosso tesouro, a nossa vida não é só isso aqui, né? é Aqui verdade. nós temos uma passagem, uma breve passagem nessa dimensão, nessa terra. É um sopro, como a Bíblia fala. Nossa vida aqui é um sopro. Então, assim, o que nos faz ser ricos, eu acho que são as nossas atitudes com o próximo, não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu tenho essa filosofia que meu pai me ensinou, né, um conceito que a gente tem de vida, é ser, espelhar Jesus ao nosso próximo, né, espelhar as atitudes de Jesus ao nosso próximo. Eu acho que a gente tem que ser rico dessa maneira, porque quando a gente se dá para o outro, a gente ganha muito, muito, e é de uma maneira que Deus dá, de uma maneira que Ele nos dá tão amorosa, né, e que ninguém nos tira aquilo que Deus nos dá, e que nós possamos sempre fazer o bem ao próximo sem nunca esperar, né, sem barganha. Fazer porque tem que fazer, porque ama fazer o bem e sem esperar nada em troca, porque isso é natural, isso vem naturalmente. Amém, né? Tudo é uma questão de chamado, vocação, perspectiva ministerial, não é? Tudo isso faz toda a diferença no modo como a gente vai executar o nosso chamado. Marcelo, já estamos chegando quase no final da nossa entrevista de hoje. O papo tá muito bom, mas precisamos, né, daqui a pouco chegar ao final. Então, a última pergunta que eu tenho para fazer a você, depois vamos ouvir, aí conhecer a canção Invoca-me, de composição e também interpretação de Marcelo Duarte. Mas a pergunta é a seguinte: qual a importância do cristão ouvir louvores diariamente? É extremamente importante. Isso aí a gente precisa acordar com. Eu tenho costume, eu tenho aqui na minha cozinha, eu tenho um radinho, é, que eu acordo, vou fazer o café da manhã, eu ligo e já ali numa rádio gospel, e eu ali já vou ouvindo ali desde o primeiro momento que eu acordo, porque nós somos totalmente influenciáveis, pastor Davidson. É aquilo que entra, né, aquilo que vem aos nossos ouvidos, nos influencia o tempo inteiro. Então, quando nós nos ligamos no que vem do alto, numa palavra de esperança, né, a palavra de Deus nos fala, trazei à memória aquilo que nos dá esperança, né? Quando nós enchemos nosso coração com palavras boas, o nosso dia, o desabrochar daquele dia, ele vai ser pautado ali dentro de uma realidade bíblica, e isso faz a diferença, né? É tão diferente quando você acorda, vai fazer suas coisas e liga e escuta um louvor, ou você acordar e ligar a televisão no noticiário, que vai te trazer ali as primeiras informações do seu dia. Você vai ouvir que o pai matou a família inteira, que tem pessoas morrendo e crianças assassinadas. Então, assim, há uma grande diferença no dia a dia, no nosso dia a dia, e uma diferença gritante, pastor Davis, como nós passamos o nosso dia
se a gente acordar, se a gente ouvir ali, se tiver a oportunidade de que as primeiras inspirações do nosso dia sejam voltadas para o que vem do alto, para o que vem de Deus, ouvindo ali uma mensagem, às vezes até uma resposta daquilo que nós estamos orando e pedindo a Deus. É muito diferente. Eu queria que você que está nos ouvindo fizesse essa experiência, você possa mudar e mudar esse hábito, né? Se você tem essa rotina de acordar e já ligar a televisão para ouvir o que está acontecendo no mundo. Será que começou a Terceira Guerra Mundial? Quero saber o que está acontecendo, como é que foi a novela de ontem. Então, assim, se houver uma mudança nessa rotina e você começar o seu dia ouvindo louvores, eu posso te dar aqui a certeza de que os seus dias fluirão de uma maneira diferente. E ainda mais nós, né, Pastor Davis, que trabalhamos diretamente com louvor, a gente precisa ter essas influências, ter essas inspirações. Não criticando quem ouve, né, e não dizendo que seja um pecado aquele que ouve uma música secular, que vá trazer ali uma mensagem de amor, uma mensagem de amizade. Não critico e não digo que é pecado isso, imagina, isso não é pecado, né? A pessoa pode ouvir algo que ela goste de ouvir, ela se sinta bem, ela fica feliz de ouvir uma música secular, isso não é pecado, né? Eu não vejo como pecado, mas que há uma diferença, e eu desafio você a fazer isso durante uma semana. Acorde ouvindo louvores para você ver o que vai acontecer na sua vida. Vai uma mudança muito grande, né? Na minha compreensão, eu vejo isso como ancoragens espirituais, né? Âncoras espirituais. Então, se você está muito ancorado em televisão, em Netflix, filme, série, novela, você está colocando âncoras espirituais nesse tipo de produto, que é um produto que não tem nada de Deus, né? Só vai te dar entretenimento, mas não vai te dar edificação espiritual propriamente. Agora, se você prefere fazer uma escolha diferente e colocar âncoras espirituais no louvor, na leitura da palavra, ouvindo podcasts como o nosso, ouvindo o CT da Marcele, então isso vai trazer para você uma ancoragem diferente e daí também um resultado diferente na sua vida espiritual. É bem interessante essa reflexão. Vamos agora conhecer a canção Invoca-me. E antes de eu estar tocando aqui a canção, fala um pouquinho, Marcelo, de como ela surgiu, como foi a composição dela, e conta um pouquinho o que você sentiu quando você esteve produzindo a canção Invoca-me. Esse louvor ele foi muito especial na minha vida, Pastor Davidson. Nós tivemos a nossa terceira filha, Alícia, ela prestes a completar 1 aninho, ela ainda não tinha 1 ano de vida, ela estava prestes a completar, ela pegou aquela doença H1N1, uma gripe forte para adultos, que dirá para as crianças recém-nascidas. E ela ficou internada, ficou num estado bem, bem crítico, ela teve que ir para o CTI, nós ficamos no CTI com ela, e naquele momento ali eu senti meu coração muito angustiado, Pastor Davidson, uma angústia muito grande em ver a minha filha daquele jeito, com aqueles aparelhos, e eu ali tendo que estar com ela com máscara, né? A gente tinha que estar o tempo todo com máscara, naquela época que a máscara não era muito comum, mas naquela época, eu vou dizer o ano que foi, Pastor Davidson, eu não tenho muito tempo isso não. Isso foi em 2017, ela nasceu em 2017, foi 2018, foi início de 2018. Então, naquele momento, Pastor Davidson, eu senti medo, humanamente falando para o Senhor, eu senti medo de perder a minha filha. E eu só me lembrava daquele versículo diz em Jeremias
33:3, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu esposo, Marco Aurélio, ele fez um contato com todas as pessoas que ele sabia que eram cristãos. Ele tinha os contatos no celular dele, e ele conseguiu ali contactar igrejas, o povo de Deus ali. Eu ficava com ela mais do que ele no hospital, porque ela ainda mamava, né? E eu precisava estar com ela. Então ele fez esse movimento de convocar todo o povo de Deus para que estivesse orando por ela. E a importância da oração ali naquele momento, pastor Davidson, foi o que nos trouxe ali o alívio, a calma para aquele momento. E eu ouvia o tempo todo: clama a mim e responder-te-ei. E dali veio a canção Invoca-me, porque o refrão dela, ela fala, né, sobre invoca-me, invoca-me, te responderei, eu te ajudarei, e em secreto vou te encontrar, ouvir o teu clamor, com fé o monte se removerá. E assim, eu tinha o refrão pronto, né? Eu tinha o refrão pronto. Esse refrão veio para mim como um refrigério, veio como uma resposta de Deus, e a importância em nós estarmos orando, invocando o nome dele, porque ele muda situações, ele transforma os momentos mais angustiantes das nossas vidas, ele transforma a tristeza em alegria, o lamento em glória. E eu criei nessa mensagem, abracei essa palavra do Senhor para a minha vida, e a nossa filha, para a honra e glória do Senhor, ela ficou curada, pastor Davidson. Logo Amém, glória a depois, Deus. ela teve alta, e graças a Deus, ela hoje está aí já pertinho de completar os 4 anos de vida, e eu tive essa experiência de ter esse louvor como uma resposta de Deus na minha vida. E a Alice é linda, saudável. Eu lembro que estivemos orando por ela em 2018, clamamos por ela, né? Inclusive o texto que serviu de inspiração para essa canção também, clama a mim, né? Essa palavra clamar em hebraico é kra, que é o clamar com gritos, né? Com aquele grito de urgência. Então, clama a mim, ou seja, faz isso com urgência, porque eu vou te anunciar coisas firmes que você não sabe. Aleluia. Então, de fato, é um texto muito rico, muito abençoador. Também, em outras situações da minha vida, ele também me trouxe muito alento. Bom, então vamos ouvir agora, conhecer a canção Invoca-me, composição e também interpretação de Marcele Duarte. Vamos orar, falar com Deus, erguer a voz aos altos céus. A oração move barreiras. Na oração eu ouço a Deus. Vamos orar e nos prostrar, interceder por quem está aprisionado e em cadeias e sem saber o que fazer. Invoca-me, invoca-me, e te responderei, eu te ajudarei, e em secreto vou te encontrar, ouvir o teu clamor, com fé o monte se removerá. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tua vontade seja na terra como nos céus. Dai-nos
Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos a quem nos deve. Não nos conduzas em tentação. Sempre. Amém. Livrai-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Muito bem, essa é a canção Invoca-me. Eu tenho certeza de que ela edificou muito a sua vida, como também edificou a minha, né? Está mais conhecendo a história de como essa canção começou e também a história da canção Senhor do Tempo, que também sempre toca muito no meu coração. E, minha irmã Marcele, caso você permita, eu vou colocar também a canção separada, as duas canções separadas, no podcast. Me permite pastor. fazer isso? Claro. Perfeito, que aí depois a pessoa também que quiser, né, ouvir a canção separado, fora do programa, consegue também ouvir a canção separada, né, sozinha, pelo E se quiser agregador de compartilhar podcast. também, fiquem à vontade para Perfeito. compartilhar, né? Não tem problema nenhum. Que bom, que benção. Então, minha querida, estamos já encerrando a nossa entrevista de hoje. Então, pode dar suas considerações finais, as suas impressões sobre a entrevista, seus contatos também, pode dar, se alguém quiser, depois que acabar naturalmente esse período de pandemia, né? E a vacinação já tiver acontecido em todo o território nacional, então podem fazer contatos para convidar, né? Quem sabe pinta aqui um convite para uma apresentação, um louvor, né? Uma adoração em alguma igreja depois que voltarmos à nossa normalidade. Então fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço, pastor Davidson, a Deus, né, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre assuntos que são importantes de serem abordados dentro do meio cristão. Agradeço ao Senhor por essa entrevista que foi uma bênção para a minha vida, poder aqui também colocar as nossas ideias, a forma como nós pensamos, né, como nós temos alguns conceitos, e legal que a gente pôde concordar em muitos deles, né, a gente não teve muitas controvérsias aí, né, dentro de alguns assuntos, bacana, e nós ficamos felizes por essa oportunidade, que Deus possa ter falado ao coração de cada um que nos ouviu,
que você possa, meu querido irmão, minha querida irmã, estar sempre disponível nas mãos do Senhor, sabendo que você é um instrumento, um anunciador do reino de Deus nessa terra. Saiba que o Senhor te usa e Ele quer te usar ainda mais, e que você possa estar totalmente entregue, louvando ao Senhor, trazendo sempre uma palavra de ânimo para o seu próximo, trazendo uma mensagem de esperança para as pessoas que te cercam, principalmente nesse momento em que nós vivemos, onde há desesperança por todos os lados, que você possa ser aí essa fonte em que as pessoas olhem para você e vejam uma força, que vejam um plus, algo a mais em sua vida, que seja de fato o espelho da glória de Deus, o espelho de Jesus Cristo. E eu gostaria também de deixar um dos nossos contatos, Pastor Davidson, você que gostaria de entrar em contato conosco, que seja para conversar, ou que seja para ouvir uma palavra de Deus, um louvor. Nós estamos sempre respondendo aos nossos irmãos, sem problema nenhum, estamos sempre procurando dar atenção aos nossos queridos irmãos que nos acompanham. O nosso telefone é 21, Rio de Janeiro, né? 97 155 3609. Vou repetir, 21 97 155 3609. E temos também um outro que é só Zap. Esse que eu vou passar agora só funciona no WhatsApp. É o 9700 38 487. Repetindo, 9700 38 487. Fica aqui um grande abraço, um ósculo santo para todos vocês que nos ouviram. Que Deus possa abençoar cada vida. Em nome de Jesus. Amém, minha querida. Foi um prazer, né, estar entrevistando você. E eu tenho certeza que meus ouvintes, aqueles que acompanham o podcast, também apreciaram bastante, né, e conhecer a nossa irmã e o ministério dela. Então eu vou deixar os contatos da nossa irmã aqui na descrição deste episódio e você poderá fazer o seu contato com ela para conversar, como ela mesmo disse, para receber uma oração, quem sabe, né, desafogar algum tipo de preocupação, ansiedade. Nossa irmã, ela é uma bênção, tá bom? Então você poderá fazer contato com ela também depois que passar essa fase de pandemia. Você poderá também combinar com ela alguma apresentação na sua igreja. E eu tenho certeza de que ela vai abençoar também a sua igreja, como ela tem abençoado a nossa, com as suas ministrações, composições e atuação também no Ministério de Louvor, tá bom? Muito obrigado, minha querida. Deus te abençoe grandemente. E se você acabou ouvindo este episódio, caiu de paraquedas aqui no programa, assine o canal no YouTube, clica no sininho para receber notificações de estudos bíblicos importantes, também ter outras entrevistas, né, como essa que eu também já fiz. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então fique à vontade para acompanhar os nossos vídeos, nossos podcasts também e seja abençoado. Então, que Deus abençoe a sua vida, paz e bênçãos.